Vou começar por ler a convocatória para a Convenção de Lisboa. Os cortes nas mais básicas funções sociais do Estado têm sido justificados com a necessidade de financiar o pagamento da dívida pública. As medidas de austeridade afetam a vida das pessoas, que sentem no seu dia-a-dia os efeitos do empobrecimento e da degradação das condições de acesso à saúde, à educação, ao trabalho, à justiça, à cultura e a todos os outros pilares da democracia. Conhecer a dívida pública é, não só um direito, como uma etapa essencial para delinear estratégias de futuro para o país. Porque nem sempre todas as parcelas de uma dívida correspondem efetivamente a compromissos do Estado e nem sempre estes são legítimos. Numa auditoria à dívida, verificam-se os compromissos assumidos por um devedor, tendo em conta a sua origem, legitimidade, legalidade e sustentabilidade. Uma auditoria à dívida pública faz essa análise relativamente aos compromissos do setor público perante credores dentro e fora do país, incluindo a dívida privada garantida pelo Estado. A incapacidade das lideranças europeias, demonstrada pelo deteriorar da situação na Grécia, põe em risco o euro e o próprio projeto de integração europeia. A insistência na via da austeridade, sabemos hoje, está a precipitar uma nova recessão à escala global. No final da intervenção da Troika, Portugal terá uma dívida pública maior e estará mais pobre. Pelo caminho, terá ficado um rastro de destruição e regressão social. Serviços públicos desmantelados, setor público produtivo reduzido a nada, desemprego e compressão dos salários, famílias em bancarrota. Consideramos que é possível, urgente e essencial evitar este cenário. Para isso, a questão da dívida deve ser encarada de um ponto de vista realista, compatível com a salvaguarda de valores e direitos fundamentais universalmente reconhecidos. O Estado português tem de ser o garante de direitos sociais fundamentais consagrados na Constituição e no direito internacional, direitos esses que têm precedência sobre todos os outros. Fazer prevalecer os direitos dos credores é legítimo, não só do ponto de vista moral, como do ponto de vista jurídico. A dívida portuguesa terá sempre de ser reestruturada e deve ser por iniciativa do Estado português, prolongando as suas maturidades e reduzindo juros e montantes. Quanto mais tarde isto for reconhecido, piores serão as condições de negociação. Hoje já será mais difícil negociar com o FMI e a União Europeia do que ontem teria sido com os últimos credores privados. E a auditoria pode levar à conclusão de que há parcelas da dívida ilegítimas que devem ser repudiadas. É por estarem conscientes da urgência de uma abordagem diferente ao problema da dívida pública portuguesa que os subscritores se constituem em promotores de uma convenção a ter lugar em Lisboa, a 17 de dezembro de 2011, que institua um processo de auditoria cidadã à dívida pública. Apelamos a que todas as pessoas se mobilizem na preparação desta convenção e participem nos trabalhos desse dia e dos que seguirão. Não se trata de uma iniciativa descoberta por nós, ou seja, existem experiências de outros países que devem ser analisadas com atenção. Queremos colocar o enfoque na mobilização da sociedade. Essa é a questão, a motivação primeira. Mobilização da sociedade portuguesa para analisar e agir sobre a realidade portuguesa. Não temos a pretensão desta ser a iniciativa que responde a todos os problemas, mesmo apenas aqueles que invocamos na declaração, mas este é um contributo. O que está em causa neste momento no nosso país são questões de dignidade, questões de justiça, são questões do Estado de Direito e, por consequência, questões da democracia. E quando tudo isto está em causa, impõe-se a mobilização e a luta dos povos, antes que seja tarde e antes que essa injustiça e que o cilindrar da dignidade das portuguesas e dos portugueses e que a própria vida democrática sejam postas em causa. E criámos um site que hoje mesmo vai ser divulgado e nesse site, para além de artigos, informações, haverá, a partir da manhã, pela manhã, este apelo com abertura a novas subscrições. Em primeiro lugar, para que serve uma auditoria à dívida pública?
serve para explicar a origem, para conhecer a composição, isto é, quem são os credores e em condições o crédito foi contratado, e serve para identificar e denunciar parcelas da dívida ilegítimas ou mesmo ilegais. Há uma auditoria cidadã. Quando a auditoria é cidadã, o objetivo é tornar transparente aquilo que normalmente é opaco, isto é, os negócios e a finança, e dar a conhecer à sociedade as obrigações contraídas em seu nome. E a criar, no fundo, condições para que seja a sociedade a decidir, com conhecimento de causa, o que fazer com o fardo que é dito não ter outra alternativa senão suportar. Portanto, auditar a dívida, conhecê-la, neste momento é urgente, porque em nome dessa dívida que está a ser imposto o empobrecimento e o declínio à sociedade portuguesa. Esta chamada ajuda da Troika é, na realidade, um empréstimo, convém relembrar. E é um empréstimo que nos vai deixar mais endividados do que estávamos no momento em que contraímos. Não é um empréstimo que possa ser utilizado para investimento, para a criação de emprego, para a produção e, portanto, para o reforço da solvabilidade da economia portuguesa. É um empréstimo que serve, sobretudo, para quê? Para amortizar a dívida e pagar os juros aos credores privados. As condições que acompanham esse empréstimo, porque esse empréstimo não vai sem condições, as condições que acompanham esse empréstimo, que nós chamamos e conhecemos por austeridade, estão a provocar e irão ainda aprofundar uma recessão profunda. No fim do programa de intervenção da Troika, Portugal terá regredido, de facto, como se diz no nosso apelo, para níveis do produto de há uma década. Terá recuado 10 anos. Mas, ao contrário do que se passava há uma década, a sociedade portuguesa estará, nessa altura, verdadeiramente destroçada pelo desemprego e o empobrecimento muito generalizado. No ponto em que fomos levados e em que estamos, não existem mesmo soluções milagrosas. Mas enquanto as que estamos a sofrer têm inscritas na fachada como o inferno de Dante, aquele que aqui entrar deve abandonar toda a esperança, outras há que deixam uma porta aberta para o futuro. Essas são as que a auditoria quer ajudar a descobrir e quer apoiar.